Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer recebê-las na nossa casa, Feira da Consciência. Hoje nós estamos com o nosso irmão Jânio, que vem lá de Serra Talhada, de Novo Horizonte, nos amparar nessa tarefa, que é a palestra doutrinária do sábado. Todos os sábados, nós temos esse momento de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, nosso irmão Jânio nos trazendo um tema bem interessante, né? É a reencarnação de seres mundos. E é uma história que está no livro chamado Missionário da Luz. E eu estou tão curiosa quanto todos vocês para saber o que nosso irmão vai nos trazer nessa tarde. Né? A gente traz ótimas reflexões para a gente. Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, coloquem o celular no silencioso para que a gente possa manter harmonia durante toda a nossa tarde. Né? E para começar, eu vou fazer a nossa prece para adentrar a nossa mistura. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nós chegamos ao Mestre nesse momento, em que possamos estar aqui reunidos para nos fortalecer na compreensão da doutrina espírita. Que a sua presença se faça e que esses ensinamentos toquem os nossos corações, para que assim, através da compreensão, possamos colocar em prática em nossas vidas. Que o palestrante da tarde possa nos trazer esses esclarecimentos, usando palavras simples e esclarecedoras, para que assim, envolvidos no seu amor, na sua paz, possamos sair daqui mais fortalecidos e mais encorajados a colocar em prática em nossas vidas o teu Evangelho. Que assim seja. Gente, muita paz. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Vamos iniciar. A gente vai ver hoje o retorno à vida corporal, união da alma ao corpo. Esse material é do livro Missionário da Luz, nos capítulos 12º, 13º e 14º. É a reencarnação de Segismundo. A gente que está na Seara Espírita, né? Trata tanto sobre a reencarnação, e nesse material aí tem um aprofundamento, né? A gente vai ver um processo reencarnatório, como acontece, tá bom? Então, em uma encarnação precedente, o casal Adelina e Raquel estava muito apaixonado. E também tinha o Segismundo, que estava apaixonado por Raquel. Só que nessa situação, o Segismundo assassinou Adelina. E Raquel terminou indo para um prostíbulo, né? No nosso tempo, um cabaré. Então, quer dizer, ele desgraçou a vida de um e também da sua amada, uma situação muito complicada, muito difícil, não é? Então, nessa situação aí, cada um a seu tempo voltou para a pátria espiritual, né? Voltou Adelino através do assassinato, Raquel tempos depois desencarnou, e o assassino Segismundo também desencarnou, mas todos vibrando no ódio, o que é uma coisa terrível para quem chega no mundo espiritual nessa situação. Porque de antemão o ódio já elimina a possibilidade de provocar feliz. O ódio vai para locais terríveis, de sofrimento, de dor, plano de baixa vibração. Só que prossegue a mesma coisa, todo mundo é filho de Deus.
E à medida que o tempo vai passando, vai surgindo uma consciência, vai surgindo um arrependimento, vão observando aqueles que estão nessas vibrações de ódio, vão observando que não é por aí o caminho. E quando vem o arrependimento, a bondade divina, geralmente após uma prece, um pedido de socorro, a bondade divina permite que os espíritos de luz vão naquelas regiões de sofrimento e recolhem esses irmãos. E esses irmãos são recolhidos, são levados para hospitais, geralmente na pátria espiritual, são tratados, depois começam as orientações. Alguns deles que estão em condições começam a trabalhar no bem, mesmo tendo débitos, e só o momento de reencarnar. Isso vamos dizer assim, é mais ou menos um padrão para todos. A pessoa sai de uma situação difícil na Terra, vai para o umbral. Sofre, aí depois vê que tem culpa, reconhece seu erro, porque tem muita gente no umbral, hoje tem muito espírito no umbral, porque não reconhece o seu erro, não assume o seu erro. Poderia assumir, eu errei, me ajude, me dê uma nova oportunidade. E só esse reconhecimento, o arrependimento já possibilita muita coisa. Não são os 3 passos que está no livro Céu e Inferno para uma pessoa consertar a falta? Primeiro é arrependimento, né? O arrependimento passa pelo reconhecimento. Eu errei, eu pisei na bola, não era assim para ter agido e agido. Aí depois do arrependimento vem a expiação, que é sofrer as consequências daquilo que fez, e depois a reparação, consertar. Isso aí é padrão também. Então, eles foram para o plano espiritual inferior, mas com o tempo e com a modificação deles, foram recolhidos à cidade espiritual. E no plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Segismundo havia assassinado Adelino. Raquel foi para o prostíbulo, também desgraçou sua vida, e Segismundo também desgraçou sua vida, porque o assassino também se torna muito infeliz. Foram recolhidos, depois de décadas no mundo espiritual, no sofrimento, foram recolhidos. E como é que a gente resolve a questão? E termina eles participando. Não, no caso aqui, aconteceu que Adelino e Raquel resolveram se casar e receber Segismundo como filho. Muito bem. O espírito herculano era quem estava à frente dessa reencarnação de Segismundo. Adelino e Raquel já haviam reencarnado, já estavam na Terra casados, já tinham um filho, e aí é a casa de Adelino e Raquel na outra reencarnação. Herculano convida Alexandre para ajudar nesse processo reencarnatório, que estava acontecendo algumas coisas problemáticas, e André Luiz é convidado a participar. Então eles estão chegando na casa de Adelino e Raquel, na outra reencarnação, depois de casados, a convite de Herculano, do espírito Herculano. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano trouxe Segismundo para aproximação com o casal, esperado na entrada da casa. Está vendo aí o quadro? O Segismundo veio para ver aquela harmonização fluídica, que ele seria o filho de Adelino e Raquel, e é preciso essa harmonização energética. Eles adentram a casa, e você observa lá no canto, está o casal ali fazendo a refeição, está a criança, que ele já tem um filho, Herculano, André Luiz e Alexandre, e Segismundo ali meio entristecido. Estava acontecendo alguma coisa desagradável. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo
o qual se encontrava visivelmente abatido. Está percebendo ali o Segismundo? Ali abatido. O casal Adelino tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Esse quadro aí. Então eles vão se aproximar para ver como é que está a situação. Quando eles adentram na sala, Alexandre, que está na frente, ele já observa: o casal não está bem. O Adelino estava muito carrancudo, já estava com muitos dias e ele estava perturbado, sabe? Falando com monossílabo. Tudo que a esposa falava, ele estava travando. E o espírito, na hora que chega, já percebe esse quadro. Alexandre de Luiz e Armando se aproxima da mesa e percebe que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado, olha que coisa incrível. O pensamento envenenado dele, Adelino, destruía a substância da hereditariedade. Interferia no espermatozoide, deixando infértil. Por que estava acontecendo? Quando o Segismundo chegou para afinar os fluidos, harmonizar os fluidos com os futuros pais, Adelino, embora não se lembrasse do que tinha acontecido noutra reencarnação, ele ficava perturbado, e era aquela condição de perturbação, de ódio, sem saber do que, interferia nos seus espermatozoides, deixando infértil. Que é uma coisa incrível, mas acontece. Veja a força negativa, a força destrutiva que tem o ódio. Ele não sabia. E ele não sabia, não se lembrava que Segismundo estava ali, ele nem se lembrava da reencarnação anterior. Mas ele sentia uma coisa lhe perturbando. Por quê? Porque quando ele dormia, Segismundo se aproximava e tentava formar um elo, uma ligação, uma conversa, dizer que seria filho dele, essa coisa assim, e ele interpretava Segismundo como um ser mau, não se lembrava nada da outra reencarnação, como um ser mau que queria perturbar a sua vida. Não é interessante? E o que faz a mente, né? Alexandre, percebendo esse quadro, resolveu interferir através da criança. Deu passe na criança energeticamente e começou a inspirá-la para que a criança entrasse na conversa dos pais, para ver se mudava aquele clima de mau humor, principalmente do Adelino. Então, na inspiração de Alexandre, usando a criança, disse: "Ô papai, por que o senhor está triste?" Aí ele disse: "Por que o senhor está triste?" Aí a mãe: "Não, é porque ele está com muito trabalho, está com problema no trabalho." Ele disse: "Mas não fica assim não, papai. Eu quero lhe ensinar uma coisa que mamãe passou para mim, mamãe me ensinou. Mamãe me ensinou uma prece, o Pai Nosso. E eu queria que o senhor viesse mais cedo, para que eu pudesse fazer essa prece para o senhor ouvir, para o senhor ver como mamãe ensina bem." Aí o cara já foi saindo daquele clima de mau humor, ficou impressionado com a conversa da criança e foi entrando nessa energia da conversa. Tá certo? Alexandre aproxima-se, dá um passo no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Tá certo? Essa interferência foi feita através da criança, o Alexandre inspirando a criança a dizer alguma coisa que comoveu Adelino, né? Principalmente o que era que estava acontecendo, que ele andava muito triste, e aquela que mamãe me ensinou a prece, o Pai Nosso, e eu queria que o senhor viesse mais cedo para eu dizer o Pai Nosso para o senhor ouvir.
Aí ele se desligou daquelas situações de perturbação e entrou nessa energia de harmonia, através da influência do seu próprio filho, né, o primogênito, o Louzinho. Está entendendo até aí? O que não entender, vá fazendo as colocações. Então ele ficou impressionado com a desenvoltura da criança, a conversa, a alegria da criança, o envolvimento. Por que isso? Porque a criança estava sendo inspirada por um espírito muito evoluído, que era o Alexandre. Ele falou, meu Deus, uma criança está sabendo tanto. E minha esposa dedicada a meu filho, ensinando a orar. E a criança disse, olha, todo dia a mamãe pede para a gente fazer uma prece pelo Senhor. Aí cortou o coração do cara ficou envolvido demais. Uma prece por mim? A gente ora pelo Senhor, para a sua saúde, sua felicidade. Aí ele ficou comovido. Então, como o filho chamou para ele vir mais cedo do trabalho, aí pronto, ele, profundamente comovido, com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar junto ao deitar. Quer dizer, o mentor, através da criança, conseguiu muita coisa, porque a oração é importante demais para mudar as vibrações, e conseguiu que ele ficasse comovido e pudesse agora se lembrar da família, que ele estava totalmente desligado disso, dessa situação de filho, de esposa. Então ele chega mais cedo do trabalho e a criança já se adianta, papai, vamos orar. E vão para a cama e a criança começa a oração dominical, né, que é o Pai Nosso. Mamãe me ensinou essa oração. A espiritualidade aproveita, se aproxima do casal e começa a emitir energia de paz, de harmonia. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora, porque a dificuldade estava sendo essa. Toda vez que Adelino, à noite, que Segismundo, quando Adelino se desprendia do corpo, através do sono, né, o espírito se desprendia, que ele ia se aproximar para conversar, você vai ser meu pai, ele entrava numa pavorosa, tinha pesadelo e acordava como um mendigo, estava querendo prejudicar a vida dele e tal. Só não se lembrava de nada, mas tinha esse resquício de uma vida anterior. E transformava tudo nessa situação de pavor. Pronto. O casal, depois da oração, o casal deitou, né, colocou o filho no quarto e deitou o casal. Quando dormiram, saíram do corpo. Você pode ver que tanto Adelino como Raquel tem um cordãozinho ligando o perispírito ao corpo físico. Pode observar os dois aí, né? E esse cordãozinho. Como Raquel tem uma condição espiritual melhor do que o esposo, ela saiu com mais consciência do corpo e já encontrou a sua avó lá no quarto, que também está ajudando nessa situação. Vó, e Adelino, dado a sua condição e sua perturbação, não estava vendo ninguém, nem a avó. É interessante, enquanto a gente está aqui, a gente que está reencarnado, a gente vê uns aos outros. Mas no mundo espiritual não é assim não. No mundo espiritual, a gente vê aqueles que estão na nossa vibração, na nossa energia, para baixo. Os que estão acima a gente não vê. É o que aconteceu com a Adelina, torturado, não percebia ninguém. Adormecida, Raquel e Adelina abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro de sua avó materna. E
enquanto Adelino vagueia no quarto, angustiado e espantadiço. E é nesse momento, na espiritualidade dos espíritos do Bentão, André Luiz também está no quarto, Segismundo também se encontra, e é nesse momento que Adelino vê Segismundo, aí entra em pavor. Fica apavorado com a presença de Segismundo. Alexandre começa a emitir fluidos, calmantes, harmonizantes, baixa suas vibrações, e Adelino consegue ver tanto Alexandre como Segismundo, que já via, tá? Segismundo numa vibração baixa. Aí Alexandre diz: é assim que você recebe o Filho de Deus, que agora lhe procura para você ser pai? Mas eu tenho medo dele, eu tenho pavor, quando ele se aproxima eu tenho pavor. O que é que ele quer? Ele quer prejudicar a minha família. Ainda resta isso da outra reencarnação, você lembra, né? O Segismundo havia assassinado uma outra vida. Aí disse: não, mas ele já mudou muito, e agora ele veio para aproximar, para se harmonizar com você, porque ele deseja ser seu filho. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. E em seguida convence Adelino de que Segismundo não me deseja mais mal nenhum, e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Está aqui para você veja o que é essa questão reencarnatória. A gente promete muitos e fundos lá do mundo espiritual, porque tem uma programação. O espírito, na condição mediana, ele tem uma programação, que às vezes até ele participa dessa programação. Eu quero fazer isso para pagar meu débito, quero aquilo. Faz um auê danado. Temos uma programação. Aí quando chega aqui, é uma dificuldade enorme para cumprir, dado o nosso desculpismo. Né? Tudo já, mas não posso fazer isso por causa disso, eu não posso ter o quê e tal. Bota uma dificuldade em tudo. Todos nós que estamos na casa espírita fizemos uma programação para ser espírita. Todos nós. Mas é uma dificuldade enorme. Uma dificuldade enorme a gente cria um bocado de problemas para atrapalhar a nossa própria reencarnação. Que lá do outro lado a gente promete: vou trabalhar, quero pagar o meu débito, quero estar livre, pode botar serviço, mas quando chega aqui a gente bota tanta condição para fazer esse serviço que é uma coisa interessante. Muito bem. Mas agora veio a espiritualidade superior e interferiu. Ele vai ser seu filho, ele não quer mal, tal. Então Adelino fica convencido que Segismundo não é mau. E que ele, até colocou aí no texto, que a gente só resume, né? Que ele tinha prometido, antes de reencarnar, já tinha feito uma reunião no mundo espiritual, inclusive com Segismundo, para receber ele como filho. Mas na hora, o ódio estava vencendo, né? Uma interferência de Alexandre e da espiritualidade superior, não. Aí o que acontece? Ele aceita, se harmoniza e Segismundo, né, com humildade, beija-lhe a mão. E nesse momento, Alexandre diz para André Luiz: o perdão dele é tão sincero que aquelas energias, você está vendo uma espécie de cabo saindo de Adelino? Que aquelas energias negativas já estão tudo sendo dissipadas, porque o perdão dele é verdadeiro. Aí Segismundo se aproxima e beija a mão dele. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando, nesse momento, as pesadas nuvens de ódio que endodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Ele já se harmonizando, que tinha valor também.
mas estava prevalecendo essa creca da outra reencarnação. O que é que acontece? Conseguiram harmonizar energeticamente Segismundo, que precisava de renascer, e o futuro pai, Adelino. Então, eles voltam para a cidade do nosso lar. O Segismundo vai, mas volta para que continuasse afinando essas energias no futuro lar. Satisfeito com o trabalho da noiva, Herculano e Alexandre são esses dois de frente, né? Alexandre sem barba e Herculano com barba. André Luiz e Segismundo atrás, deixa a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. Adelino volta antes, ele disse, né? Volta antes. E eles vão para nosso lar. Aquela tarefa que era muito difícil e que Herculano pediu ajuda de Alexandre foi realizada com satisfação nessa noite, que era justamente aquela conversa que ele deveria ter. Futuro pai e futuro filho, harmonizando ali as energias. Como o perdão foi verdadeiro, a coisa agora tem que prosperar. Entendido, né? Só que, chegando no mundo espiritual, na cidade do nosso lar, André Luiz, como sempre, está cheio de curiosidade, né? Quer saber tudo, tem 1 milhão de perguntas. Então Alexandre pediu que ele fosse para o Ministério da Reencarnação, o Centro de Planejamento Reencarnatório, para que ele começasse a compreender muitas coisas sobre a reencarnação. Porque tem espírito que tem décadas dedicado ao estudo da reencarnação, ao trabalho da reencarnação, são especialistas, técnicos em reencarnação. Então André Luiz vai para esse mundo aí, esse ministério, para estudar algumas coisas sobre reencarnação, para estar por dentro, para ver como é que funciona, como é o processo, muitas coisas. Chega lá o tempo que a gente também vai. Então ele chegou no pavilhão dos desenhos. Vocês sabiam que a reencarnação é tão importante, é um investimento muito alto. Não pense que a reencarnação é uma coisa simples, não. É um investimento muito alto de técnicos especialíssimos. Então eles estudam as histórias das nossas reencarnações, os atenuantes e os agravantes, os débitos, créditos. E dentro da lei de amor, quando a gente tem condição, a gente participa. Eles determinam, não é que tudo, quando a gente nasce, tudo está escrito nas estrelas, como diz a música, não. Mas os pontos principais estão programados. Inclusive até o futuro corpo, como será. Você vê aí, pavilhão de desenho de corpo mesmo, como seria. Por exemplo, a gente está numa cidade grande, aí o prédio vai ser construído. Eles não fazem uma maquete. E às vezes as pessoas compram o apartamento por aquela maquete. A construção está só no solo. Não começou nem um alicerce. E você já está pagando aquele apartamento, você viu os quartos, a sala, tamanho, tudo direitinho. E eles começam a construir o prédio, a cor, tudo. Quando ele conclui o prédio, que você entra é do mesmo jeitinho na maquete, idêntico. Assim também uma programação reencarnatória. Eles programam tudo. O que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente pede, o que a gente não deseja. E dentro da lei divina de amor e de justiça é que é determinado. Olha, eu quero nascer com aquelas duas pessoas como meus pais. Isso aí você não merece não. Você merece esse. Eu quero nascer rico. Eita, meu amigo. Você abusou da riqueza, mas você tem direito a ter uma vida inicial economicamente média. Eu quero isso. Não, você merece nascer na miséria, é o melhor para você. Não é pensando no pior não, viu? A organização espiritual é dentro de duas leis. Lei de justiça e lei de amor.
Então você muitas vezes se prepara anos, décadas para uma reencarnação e chega aqui e faz a maior besteira. No livro Mensageiro tem lá a queda de Otávio. Ele se preparou 30 anos e chegou aqui e fez besteira. Perdeu a reencarnação. Trabalhador era para ser trabalhador espírita. Lá tem vários espíritas que falharam. Os Mensageiros. Esse livro tem André Luiz. Então o que acontece? Aí eles programam a reencarnação com atenuantes agravantes dentro da lei de justiça e de amor. Tá certo? Um trabalho técnico. E André Luiz aprendendo essas coisas, fazendo perguntas, observando. Aí tem essa jovem ali, Anacleta, que ela vai reencarnar. E o técnico Manassés, que fez o desenho do corpo dela, ela pede para ver e Manassés faz um corpo bem belo, bem bonito. Hoje chama malhado, né? Nessa época aí chamava o ruliço, um corpo bem ruliço, bem feitinho, sabe? Né? Violão, um corpo de violão, pronto, a época do violão. Aí ela olha, aí Manassés mostra para ela como ela vai nascer, e o corpo é muito bonito. Sabe o que ela diz? Ela diz, não, eu não quero esse corpo não. Pode no quadril aí colocar um defeito, me botar apagadinha, que eu não quero esse corpo. Aí Manassés diz, mas você tem direito, você merece. Ela diz, eu mereço, mas eu não quero esse corpo. A beleza na terra, se a gente não souber usar, é um problemão. Pode dificultar, porque eu quero ir para a terra para adquirir valores, para voltar para aqui numa condição melhor. E não para ir brilhar na terra. E pede para, tem direito também, pede para colocar um corpo mais fraquinho, menos ruliço, menos violão. Sabe, porque na cabeça dela, ela já é espiritualizada, na cabeça dela, ela quer vir para a terra para aprender as leis divinas, para exercitar a caridade, o amor e só, mas não quer vir para a terra para brilhar. E são poucas pessoas que querem isso. Todo mundo quer brilhar. Né? Foi o meu caso, eu estou pequenininho. Existe, vocês já estudaram, é só relembrar, o completista. O que é o completista? O completista é uma pessoa que fez uma programação reencarnatória e cumpriu toda a sua programação reencarnatória. A gente está brigando com a câmera, eu vou ficar no cantinho parado. Não, pode correr que eu vou atrás. Pode. E cumpriu toda a programação reencarnatória. Numa palestra de Raul Teixeira, ele disse, o que é que está na programação reencarnatória com linhas gerais? Porque cada um tem a sua programação reencarnatória de acordo com as suas necessidades. Os pais, a profissão, em linhas gerais. Tem outros que a necessidade é outra. A profissão, com quem vai casar, a quantidade de filhos, a religião e a época que vai desencarnar e o gênero de morte. A base essencial é essa. Tá certo? E que cada ponto desse é essencial, que já modifica muito a vida de uma pessoa. Os pais já dá um tom diferente pela educação, pela formação dele. A profissão, com quem vai casar. E às vezes a pessoa programa para casar com fulano e casa com cicrano por causa de interesse, por causa de tantas outras coisas, sabe? E a pessoa que estava programada, a pessoa não casou. Dá um trabalho danado para a espiritualidade ajudar nessa situação. A quantidade de filhos. Aí a pessoa programa 4 filhos, quando chega no segundo, diz, não, filho dá trabalho demais, faz ligadura de tronco. E os outros 2 que estavam programados. Que às vezes esses filhos ficaram trabalhando no mundo espiritual para o casal se encontrar, para namorar e tudo ajeitando. Aí quando chega, aí vem o primeiro, vem o segundo e a pessoa faz ligadura de tronco.
Não é uma coisa para se pensar. Por isso, Joana Deus diz: você pode fazer o que quiser. Agora, essas coisas assim, decida através da lei divina, com muita oração, para você não cometer erro. No livro SOS Família. Será por isso que tem os gêmeos? Hã? Os gêmeos? Não. Não. Porque agora tem... A espiritualidade não dá. Já que ele vai fazer a ligadura, vamos acelerar. Não. Falar com o dono de uma vez. Certo? A pessoa é até livre para decidir ou não. Mas que ela programou. Não pense que ninguém nasce por acaso como filho, não. Tem uma razão. Tem uma ligação. Então é muito sério. A vida é muito séria. Sério. O completista, enfim. A gente pode estudar tudo isso. Eu acho que dos estudos é melhor. Isso é palestra. Dos estudos é melhor estudar um bocado de coisa que tem na literatura espírita. O completista foi aquele que cumpriu toda a sua programação. Que, por sinal, tem gente que está numa condição tão boa que ele programa e faz mais do que programou. Que maravilha, né? Chico Xavier fez mais do que programou. Ele não programou aquela quantidade de livro. Teve um momento que Emmanuel disse: olha, completou, agora vamos deixar livro aí para ver onde chega. Imaginou? Que coisa boa. O bem não tem limite, o mal tem. Então a gente pode fazer o bem mais do que programamos. Não há problema nenhum. Vitória para a pessoa, né? Então, como completista, dentre as coisas, ele pode, na próxima reencarnação, aquele que cumpriu tudo, adquirir muitos direitos. E dentre os direitos que ele adquire, é escolher o seu corpo. Próximo corpo. Se eu fosse completista, você pensa: eu quero que corpo eu escolhia? Eu escolhi moreno alto, olho verde, cabelo loiro, a maior loucura aí, para chegar a fazer o maior sucesso na Terra. Né? Malhadão, todo. Mas você sabia que os evoluídos, nada disso? Sabe o que é que os espíritos evoluídos, que são completistas, escolhem para a próxima reencarnação? Não é essa loucura de beleza, de não sei o que, de vaidade, não. É um corpo resistente. Diferente. Você pode olhar que a maioria dos espíritos evoluídos que tiveram da Terra são tudo feios. Irmã Dulce é feia, Chico Xavier é horrível, Madre Teresa de Calcutá, todo mundo vem agora cumprindo sua missão, porque eles estão aqui para ajudar e não para brilhar do ponto de vista do erotismo, da beleza, dessas coisas. Mas pode, tá certo? Então, o corpo resistente para cumprir a tarefa, para cumprir a missão. O completista tem direito a escolher. E cada um aqui seja completista. Né? Muito bem. André Luiz aprendeu muita coisa lá no ministério e chegou o dia de voltar para continuar a reencarnação de Segismundo. Então eles voltam. Está aí a casa de Adelina e Raquel e está os técnicos em reencarnação esperando aí. Herculano e Alexandre. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelina e Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontra Herculano e Segismundo em companhia dos espíritos construtores, os que são técnicos em reencarnação, que iam cooperar na formação, na sua formação fetal. Tá certo? Está chegando aí. Então, quando Alexandre chega, ele pede o mapa cromossômico da reencarnação de Segismundo. É genética pura. E André Luiz se aproxima para tentar entender, não sabe de nada disso. Aí ele diz: André Luiz, no futuro, André, mais na frente você, com estudo, você vai aprender tudo isso. É aquele negocinho de X, Y, Z, X, Y. E ele fica observando. Segismundo está ali. E o casal pode observar que está muito bem, porque as energias, depois daquela noite lá, do encontro, eles se harmonizaram. Está tudo funcionando bem.
E Alexandre vai olhar o mapa cromossômico para saber como é que vai fazer o trabalho. O ambiente familiar continua cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adeline, com a assistência dos espíritos construtores. Tá certo? Se lembra lá daqueles papéis lá do Ministério da Reencarnação? Vem uma parte para aqui para a pessoa saber como é que faz. Como o engenheiro anda com a planta para ver, eita, aqui bota uma parede, ali ajeita uma coisa, ali faz isso, faz aquilo. Para fazer tudo certo. Então ele está analisando esse mapa cromossômico de Segismundo. E Segismundo já começa a entrar naquele estado de perturbação. Olha, está no Livro dos Espíritos. O sofrimento maior não é quando a gente desencarna, é quando a gente vai reencarnar. Aquela tensão, será que eu vou ter êxito? Será que não vou? Será que eu não vou falhar de novo? Aí começa um estado assim e ele está entrando, né, nessa situação. Ante a iminência da reencarnação, a reencarnação se aproximava, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado. E receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Eita, será que eu vou vencer? Né? É como o cara vai para lá no porto para pegar um navio para outro continente. Aí o cara diz, será que vai acontecer alguma coisa desse navio? Será que eu vou chegar lá em segurança? A reencarnação é muito mais. Eu falo, meu Deus, vou mergulhar na carne, vou passar 80 anos lá. Será que eu não vou voltar cheio de débito? Será que eu vou cumprir a minha programação? Mas eu estou dizendo isso é para a gente perguntar a nós mesmos. Cada um pergunta a si mesmo, será que eu estou cumprindo? Eu estou cumprindo minha programação? Eu estou fazendo o que realmente deveria fazer? E como é que eu vou saber? Sua consciência diz, pode ter certeza. Você analise sua vida, analise como as coisas estão se passando, como se passaram, como está a coisa, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, como é que está a sua questão moral, como é que estão as suas atitudes, como é que está o seu trabalho, sua família, sua situação na casa espírita, tudo isso aí foi programado. Muito bem. E ele, para mergulhar nisso, estava receoso. E é uma grande verdade, você diz, e agora? Está chegando a hora e eu vou mergulhar na carne. Vou ficar esquecido do que fiz, para não perturbar ainda mais, que isso faz parte da misericórdia divina, e vou agora mergulhar em várias coisas. Assim como eu posso crescer muito e pagar tudo e cumprir o meu planejamento, eu posso complicar a beça e sair daqui numa situação mais difícil do que quando entrei. Então era isso que passava. Receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. E o receio dele, ele tinha matado, né? Será que eu vou ser assassino de novo? Será que eu vou cair de novo? Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortável. André Luiz se aproximava, dava uma força. Herculano, Alexandre, não, tenha calma, fique tranquilo. Principalmente entre a promessa dele de que a colaboração continuaria mesmo após encarnar. Mesmo os caras diziam aí, mesmo você reencarnado, pode ter certeza que a gente não vai abandonar você. A gente vai tentar lhe ajudar nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Você não está abandonado, não. Mas todos nós na Seara Espírita sabemos que a ajuda da espiritualidade superior tem limite. Quando a pessoa dá acesso e permite, é ajudar muito. Mas quando ela fecha mesmo e não quer, só quer o mal, só quer as más influências, até o anjo da guarda se afasta, deixa a pessoa lá, né? Porque a pessoa fechou as portas. Fique tranquilo que o que depender da gente,
a gente vai lhe ajudar nas suas dificuldades na reencarnação. Não vou ficar esquecido, mas você vai ter ajuda nas dificuldades. Mas a pessoa sabe que prevalece o livre-arbítrio, a decisão da pessoa, né? E às vezes a gente cega para tomar a decisão errada. A ruindade, o orgulho, a vaidade. Ô Jânio, essa colocação que você fez, que o anjo da guarda se afasta da pessoa, eu acho que ele se afasta não é para comer a pessoa, é para ele não ser conivente com os erros do protegido dele, né? Pois é, aí porque não encontra acesso para inspirar, a pessoa não quer. E a pessoa está fazendo tudo errado, o anjo da guarda apoiando. Não, ele se afasta, mas quando o protegido se arrepende, ele vem de novo, né? Mas quando o cabo arrepende, já fez muita besteira e já está no sofrimento, né? Assim? Essa é difícil, é uma pena, mas acontece. Mas não só é um anjo da guarda, não, os espíritos amigos, simpáticos, que gostam da gente. Eu estando do outro lado da vida e tendo condições de ajudar, se isso acontecer comigo, eu tendo um amigo, um familiar, alguém, eu ajudo. Assim também todos fazem. A gente faria assim, como eles estão dizendo aí, ó, a gente ajuda, fique tranquilo, mas se harmonize. Aí tem um momento que Alexandre fica só, com Sergismundo, né? Aí diz, amigo Sergismundo, se você tiver alguma coisa a dizer, alguma coisa íntima, que queira me confiar, alguma preocupação a mais do que você está demonstrando que é comum, me diga, a hora é agora. Por quê? Está se aproximando a hora de você reencarnar. Se você tiver alguma coisa, alguma creca, diga. Não tem aquela conversa particular que a gente tem, ó, agora eu estou à disposição. Se você não disse na frente dos outros, diga a mim que você pelo menos desabafa. Mas é bom, ele orienta, é bom dizer tudo o que a gente queira dizer, todas as preocupações, todas as coisas íntimas que a gente tem dificuldade, diga, numa conversa particular. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Sergismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito, em uma pequena câmara de repouso, em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Tem uma redução perispiritual. Viu? A gente não reencarna desse tamanho, não. E não é esse perispírito, não. Viu? A redução perispiritual. Os espíritos construtores, Alexandre disse, Sergismundo mentaliza a forma fetal e continua dando passes magnéticos para ele ir reduzindo. Você está vendo que está saindo uma matéria aí? E ele vai reduzindo, voltando a ser criança. Mas aquela matéria do perispírito sai e fica só o corpo mental. Tá certo? É bem reduzido mesmo. Reduz. Que no livro Imagens do Além, era bom que vocês pudessem ler, Egorina. É um livro a 4 mãos, Egorina, Lúcio, André Luiz e Chico Xavier. Trata dessa questão. Às vezes o perispírito é reduzido do tamanho de um comprimidozinho. E fica lá, num berçário, no mundo espiritual, a espiritualidade aguardando para colocar para reencarnar. É muita coisa dessa área aí que temos ainda para estudar. E que a gente, como espírito, não pensa que a gente sabe muito, não. Está começando ainda. É reduzido. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo de Sergismundo. Está sendo reduzido. Durante esse processo, à medida em que a sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez, quer dizer, a consciência, e parecia cada vez menos consciente. Ele ia perdendo aí aquela lembrança de tudo e apagando. E reduzindo, tá certo? É bom a gente estudar muito aí essa situação. Já tem material na Seara Espírita que trata mais desse processo mais profundamente. Então, ele reduzido, é
dado a mãe de Raquel, que já está no mundo espiritual. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a mãe de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo da sua filha. Já reduzidozinho. Mas não pensa, aí ainda vai reduzir mais ainda. Tá certo? Isso é só uma forma para uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Você observa que ainda dá para perceber uma parte da cama aqui. Raquel e Adelino estão dormindo. Está vendo o cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico? Eles estão na cama aqui. Mas só que o quarto está lotado de espírito. Então, que negócio, que presepada é essa, né? Então, o que está se passando? A mãe de Raquel com o Segismundo no braço e eles esperando aí, Alexandre e Herculano. O que é que acontece? Segismundo, ele que havia assassinado Adelino, sofreu muito umbral e foi recolhido da cidade espiritual Vosso Lar. Lá ele se recuperou harmonicamente, se recuperou perispiritualmente e começou a trabalhar. E trabalhou durante décadas, ajudando espíritos no umbral. Ajudando outros espíritos que chegavam na condição dele, na condição pior, mas ele ajudou muito. E nessa ajuda, ele granjeou muita amizade. Que bom a bondade divina permite isso. A gente erra, mas Deus dá uma oportunidade grandiosa para a gente trabalhar aqui na terra e no mundo espiritual. Então lá, mesmo sendo um espírito que assassinou, a bondade divina permitiu que ele trabalhasse a beça, fazendo bem a outros, resgatando do umbral, ajudando. E ele fez muito, aproveitou todas as oportunidades no mundo espiritual. E agora ele estava reencarnando. Esses espíritos que ele ajudou pediram à espiritualidade para fazer uma festa de comemoração da despedida dele do mundo espiritual, e foi permitido. Então, o que a gente analisa? O que é que a gente pode fazer qualquer mal, mas quando a gente decide pelo bem, a bondade divina permite, e a gente vai granjeando muita amizade. Que essas amizades, como a gente as beneficiou no momento que esses espíritos precisavam, quando a gente precisar, eles também dando condições nos beneficiam. Além de Herculano, André Luiz, Alexandre, que se ofereceram, disseram, nas suas dificuldades nós lhe ajudamos, essas centenas de espíritos que pediram para agradecer o bem que Segismundo tinha feito, também se dispuseram a dizer, se ele precisar de alguma coisa da minha parte, eu estando no mundo espiritual, eu ajudo. Então ele vinha reencarnar com uma retaguarda de amizade muito grande. E é isso que a gente deve fazer. Trabalhar no bem, auxiliar, porque todo esse bem, mais cedo ou mais tarde, volta para a gente além. E aí a turma pediu para fazer essa despedida. E fizeram. Só que é uma despedida que não tem baderna, não tem cachaça, é aquela coisa fraterna. Faz uma prece, abraça, vibra, roga a Deus que ajude, essa coisa toda, essa situação maravilhosa, energia maravilhosa. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino, a turma assistindo. O aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Aí aquela representação, vai receber o filho, né? A mãe vai entregar a filha, né? Coisa maravilhosa, festa belíssima. Por isso que a gente diz, e esse ensinamento de Chico Xavier é maravilhoso para nós,
quer estejamos reencarnados ou desencarnados. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, qualquer coisa da vida. Tá certo? Segismundo, embora ele estivesse arrependido de ter assassinado Adelino, ele não podia desfazer aquele assassinato. Ele assassinou, pronto, está registrado. Mas ele aproveitou a oportunidade e está fazendo um novo fim. Está reconquistando a amizade de Adelino e Raquel. É claro que aquele débito não fica apagado, mas na frente ele vai ter de reparar junto a Adelino e Raquel. Vamos dizer que Adelino morra, ele fica como aquele filho que sustenta a mãe, ajudando, usando o que for necessário para pagar seu débito. Na suposição, o pai adoeça, ele ajuda o pai e a mãe. E assim, com esse trabalho de amor, ele vai resgatando o débito do assassinato do pai. E de ter colocado a mãe no prostíbulo, numa reencarnação anterior. Ele tem muito trabalho ainda a fazer. E ele pode fazer, porque no mundo espiritual ele aproveitou a oportunidade e foi muito. Então isso acontece, esse ensinamento não é só para eles, não, é para nós. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, em qualquer coisa na vida. No trabalho, na área afetiva, na área religiosa, na casa espírita, onde você fazer um novo fim. Porque o novo fim para os filhos de Deus tem que ser certo. Enquanto não dá tudo certo para todo mundo, ainda não é o fim, em qualquer coisa na vida. Só é o fim quando está tudo certo para a pessoa e para todas as outras pessoas, e todo mundo feliz e satisfeito. Se tem alguma coisa na sua vida que deu errado, pode ter certeza. Um dia chegará o momento do conserto para dar certo. Então daí a situação quadro. A mãe se aproxima e ela se ajoelha para receber o filho de joelho. Após a prece de Adelino sobre os influxos de energia sublime de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua mãe. Nesse momento, com aquele clima de festa fraterna e a energia boa, veio uma luz do mundo espiritual mais de cima e envolveu essa situação. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça eternamente. Segismundo, em forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Né? Logo reencarnaria. Terminou a festa, o casal se acordou e namorou. Natural, né, para um casal. Horas depois, que pode ter certeza, nenhum espírito assistiu o relacionamento sexual, não é preciso. Eles não participam disso. Isso é uma coisa de intimidade do casal. Fica todo mundo fora. Tá certo? Houve um relacionamento, mas chegou o momento de fazer a ligação do perispírito de Segismundo já reduzido no corpo mental no ovo, que é quando o espermatozoide fecunda o óvulo formando o ovo, tá certo? A parte genética do pai e da mãe. Então, quando chegou esse momento aí, horas depois, Alexandre adentrou o quarto com o André Luiz para ele aprender, selecionou o espermatozoide mais apto para aquela reencarnação, mais adequado para Segismundo, porque ele tinha estudado todo aquele cromossoma e tal, e energeticamente, magneticamente, jogou energia nesse espermatozoide que era o mais adequado, e olha que tem média de 200, 300, 500 milhões de espermatozoides. Ele escolheu o mais adequado e energeticamente botou força para esse espermatozoide
passar numa velocidade superior aos outros e fecundar o óvulo de Raquel. Vocês sabiam que existe essa luta do espermatozoide. Agora não sabia que tem alguém ajudando ali para um chegar, né? Chegar na frente. Tem uma desvantagem aí. Eu tenho alguém que pega energeticamente e puxa lá para frente. Que foi Alexandre, energeticamente pegou o espermatozoide, energeticamente com a força mental. Fez ele ganhar a frente dos outros. Vamos ver? Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, vocês vejam que quando eles dormiram, saíram do corpo, houve a festa, né? Eles acordaram, tiveram relacionamento, foram dormir de novo. Aí, horas depois, chegou a vez de fazer essa ligação. Que essa ligação pode ser, como é a temperatura, o espermatozoide, a temperatura é a mesma do corpo da mulher, ele continua vivo até 72 horas. Então, durante esse período de 72 horas, dá o quê? 3 dias. Dá possível de fazer essa ligadura de prova. Mas aí foi feito aí, nesse dia. Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisa a corrida do espermatozoide em direção ao óvulo e, após verificar disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sua energia, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Esse aqui é o adequado para fecundar. E impulsiona. Nesse momento aí, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, é nesse momento que a espiritualidade faz a ligação do perispírito no ovo, tá certo? Aí já não é a mãe e o pai, aí já é um novo ser. É nesse momento, no momento da fecundação, está no livro dos Espíritos. Quando é que começa uma nova vida? No momento da concepção, que é justamente aí, quando há essa fecundação, é que a espiritualidade faz a ligação. Ufa! Com o espermatozoide magnetizado com a energia de Alexandre, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu número. Tá certo? Com a ajuda de Alexandre. Está entendido? Aí, quando faz isso, os espíritos construtores magneticamente vêm dar os ajustes final. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Os construtores estão aí dando os últimos graus energeticamente, harmonizando, ajustando a forma de Segismundo à situação aí de reencarnação. André Luiz e Alexandre já vão embora para a cidade do nosso lar e fica os espíritos responsáveis. Uns vão embora e outros ficam ali naquela responsabilidade. Tem espírito que vai ficar ajudando até os 70 anos de idade. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio, que saiu na cidade do Rio, e vão em direção à colônia espiritual do nosso lar, onde vivem. 9 meses depois, tem espírito ajudando aí nesse momento, viu? E quando nasce, fica também os espíritos responsáveis. É um trabalho grandioso da espiritualidade. Envolve dezenas de espíritos construtores e responsáveis por isso. Aí ela já está com 9 meses. Aqui, ó, 9 meses. Chega a hora de dar a luz. Nasceu Segismundo. Reencarnou.
Quer dizer, essencial, em essência, aconteceu aí a reencarnação. Nasceu, reencarnou. Ainda tem umas ligações que são feitas depois, mas aí a essência já está feita. Tá certo? Reencarnação de Sergismundo. A gente passou por isso, a gente vai passar por isso, mas o que é mais importante a gente tirar desse ensinamento é o envolvimento de dezenas de espíritos evoluídos, especialistas, para que cumpram a lei divina e que a gente cumpra a lei divina, e que a gente ainda não sabe calcular a bênção de uma reencarnação. A gente fala, mas a gente não tem a noção da grandiosidade que é uma reencarnação, do envolvimento, que a gente cumpra o nosso planejamento reencarnatório. E só cumpre com amor, com os ensinamentos de Jesus, com perdão, com fraternidade. Olha para onde Jesus colocou a gente, Deus colocou a gente, para o nosso lar. Brilhe no seu lar, com gentileza, com educação. No seu trabalho, faça o responsável, com dignidade. Trate os seus familiares como você trata as visitas, diz André Luiz, com respeito, com consideração, com amor. E na casa espírita, ama a casa espírita. Trabalhe na casa espírita, faça o seu melhor, perdoe todos que chegam na casa espírita, as dificuldades que a gente tem. Não perca a oportunidade de trabalhar na casa espírita. Porque um dia a gente vai voltar e vai prestar conta. Vai mostrar se a gente cumpriu aquilo que a gente planejou. E é tão bom quando a gente chega com a consciência tranquila, eu cumpri. E a espiritualidade diz, pronto, uma medalha, você é completista. Olha que maravilha. Cumpriu. Não peço nem como os maiorais fazem, que além de cumprir o que planejaram, ainda passa. Mas pelo menos que a gente cumpra. É isso. A bondade divina nos dá tanta oportunidade. E a gente tem essa oportunidade agora em flor. Há pouco tempo a gente está na casa espírita, conheceu o espiritismo, vamos dedicar o máximo. Aqui é o local principal da nossa iluminação. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Obrigado por terem vindo. Vamos orar. E quem foi Sergismundo? A próxima palestra. Sergismundo, quem foi? Hã? Quem foi Sergismundo? Esta vez, ele é reencarnação de alguém? Não, é um espírito comum que cometeu um crime, já começa assim, né? Cometeu um crime e vai a história dele se desenrolando. É igual Nessas situações. Na verdade, ele não é evoluído. É um espírito atrasado. Que assassinou uma pessoa porque os dois concorriam com a mulher. Né? A pessoa vai e assassina. Muito grave isso. Mas ele conseguiu trabalhar e se recuperar. Mais ou menos muito da nossa história. Né? Que não é espírito atrasado, que tem uma oportunidade grandiosa. É a história de, acho que da grande parte, né, que nós somos de bons e nós estamos no nosso caminho evolutivo buscando chegar onde nós estamos, né, que possamos ser completistas por ele. Não conhecia essa expressão, a primeira vez que eu ouço, vou pesquisar e saber mais a respeito disso, né, para que a gente possa aprender mais. Já me agradeço de coração a oportunidade de estar conosco. Nossa Banca Taberna Acústica, agradeço a presença de todos vocês em nome do Despertar Consciência, que possamos estar aqui segunda-feira, no nosso estudo do Evangelho. No próximo sábado, a nossa palestrante é a nossa irmã Socorro Almeida. O tema vai ser Evangelho no Lar, que é um tema maravilhoso, um tema extremamente importante na nossa caminhada do Evangelho, nossa caminhada aqui enquanto reencarnados, que a gente possa levar essa reflexão dessa tarde, especialmente a questão do perdão, a importância do perdão de verdade. Né? Veja,
quando o irmão vai narrando a história, a emoção, assim, como ele se sente liberto. Ele que perdoou, não é? O que foi pedir perdão, já tinha trabalhado tanto, já estava preparado para pedir perdão. Mas o outro, o Adelino, ele ainda tinha uma angústia, ele ainda se sentia perturbado, ele ainda não tinha perdoado, não é? E a transformação assim, ó, automática, é maravilhoso. O perdão é para aquele que perdoa, é terapêutico verdadeiramente. O Evangelho nos diz isso, e à medida que a gente vai se aprofundando no ensinamento, a gente realmente vê o perdão é terapêutico. Então que a gente possa refletir sempre sobre essas coisas e trazer o nosso dia a dia, porque o Evangelho não é algo assim, não é uma história para ser contada, é uma experiência para ser vivida, e que a gente possa viver essencialmente sempre, em todos os momentos. E assim eu peço ao nosso irmão Dani que faça a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, que a vossa bondade ilumine a nossa consciência, Senhor. Nos ajude a vencermos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Nos fortalece, Senhor, que o nosso anjo da guarda, os espíritos amigos, nos inspirem, mas que também nos esforcemos para fazer a nossa parte, a fim de que cumpramos com o nosso planejamento reencarnatório. Nessa oportunidade, abençoa a nossa família, abençoa a todos os espíritos que sofrem, a todos os seres que estão passando por angústia, por dores morais, por doenças físicas. Que vençam essas dificuldades. E que possamos, Senhor, cada um, fazer o nosso melhor e aproveitar essa oportunidade grandiosa que a vossa bondade nos dá, que é estar aqui na terra, Senhor, para resgatarmos os nossos débitos, expiarmos as nossas faltas, consertando-as e trabalhando no bem para desenvolvermos o amor e sermos seres felizes. Abençoa a nossa vida, Senhor, que fiquemos na vossa paz. Devolvemos a palavra à irmã Virgínia. E assim, é com gratidão que vamos encerrar a primeira parte da atividade da tarde de hoje. Que assim seja.